A tragédia superlativa no Rio Grande do Sul demanda atitudes urgentes. Governos de todas as esferas precisam não só socorrer as vítimas, mas precisam planejar como se construir e reconstruir tantas cidades. Vão precisar ser multitarefa, como qualquer mãe de filho pequeno sabe. Algumas cidades e bairros terão que ser reerguidos em áreas diferentes das originais, em áreas menos vulneráveis às mudanças climáticas. Não dá para ficar investindo e reconstruindo em áreas que podem encher daqui a 1 ano ou 5 anos e serem destruídas. Eu estive como jornalista algumas vezes em Nova Orleans, a cidade devastada pelo furacão Katrina. Lá, uma boa parte da cidade foi empurrada para longe do mar da água. A cidade foi reconstruída e ainda assim alguns erros foram cometidos. Bairros ganharam casas vistosas, projetadas por arquitetos famosos, que estavam mais preocupados ou com o ego ou com o objeto bonito do que com o contexto. E hoje essas casas viraram pó. As enchentes violentas em 2016, que varreram várias cidades da China, forçaram o governo central de Pequim a patrocinar vários projetos apelidados de cidades esponja. Sim, criar o máximo de superfícies que possam armazenar, receber e escoar água por todos os lados. Onde tinha asfalto, colocar terra e verde. Falando em superfícies permeáveis para chuva, eu tô aqui nesta pracinha do Shopping Cidade de São Paulo, Alameda Pamplona com Paulista. Já é uma raridade no shopping em São Paulo colocar o movimento, a área ao ar livre, na rua, na calçada, e não esconder lá dentro de cara para o estacionamento. Aqui está ativando a vida de rua. Mas tem algo mais legal. Eu estou pisando aqui numa plataforma. Aqui tem mesas, cadeiras, quiosques, lugar para lanchar. Mas quando chove, essa água pode ser escoada. É uma área toda permeável. Então tem muito jardim, tem muita grama e também tem esse espaço que está protegido. Você pode andar em cima desta plataforma de ferro e tem aí uma área permeável. Ainda é raridade. Em algumas cidades chinesas, as esponjas vão muito além das pracinhas de shopping. Estacionamentos, garagens, praças, playgrounds, até supermercados. Tem alguma área para escoar, alguma área que permita a chuva seguir seu caminho e não apenas alagar tudo. O multipremiado arquiteto paisagista chinês Kung Jianyu já explicou que as cidades esponja são um conceito barato, de baixa tecnologia, para ser aplicada nas cidades já existentes. Não temos tempo para pensar só em projetos a longo prazo. É para mudar a cidade que já existe. As coberturas dos prédios, as coberturas dos supermercados, dos shoppings, aqueles pátios de concretão nas escolas, os pátios de concreto nos edifícios comerciais e residenciais, é tentar substituir o concreto pelo máximo de verde e terra. O arquiteto Yu conseguiu convencer o governo central chinês usando como exemplo um projeto na sua cidade natal, Jinhua, na província de Zhejiang, no leste da China. Lá ele criou lagoas de transbordamento. Sim, havia parques e praças normais, ele criou uma espécie de piscinão natural, como se fosse um brejo, onde a chuva não teria o freio para penetrar a terra local. No parque Yanweizhou, que fica no encontro de dois rios, lugar sempre alagável, ele criou essas lagoas, uma grande represa,
passarelas para os pedestres cruzarem o parque sem destruírem o verde, plantou muita grama, muitos salgueiros e recorreu à mata nativa local. Em vez de palmeira como adorno, que não tem nada a ver com a nossa geografia, ele foi atrás do que a natureza já tinha produzido para lá. E assim ele criou um parque que virou modelo para dezenas de cidades chinesas. A escala do projeto foi aumentando. Calçadas, canteiros, até do lado do acostamento de estradas e avenidas, foi se criando gramado, jardim, para absorver essa água. Depois de aprendermos tanto sobre a desaceleração do tráfego, para que a velocidade dos carros seja menor, está na hora de aprendermos como desacelerar a água das enchentes. É uma espécie de tranquilizar enchentes. Esta iniciativa está sendo adaptada em dezenas de cidades chinesas, mas também em Berlim, na Alemanha, em Bangkok, na Tailândia, em cidades na Austrália e em Singapura, lugares onde as chuvas estão aumentando e não dá para se esperar uma bala de prata. Talvez as esponjas sejam apenas um primeiro freio, ou uma caixa de ferramentas, das quais a gente pega algumas e testa outras. O que não dá é para cruzar os braços. O Brasil parece estar longe de aprender. Por populismo, por demagogia, ou porque não temos uma política habitacional que leve o urbanismo em conta, é normal que todo mundo no país permita construções em morros, em lugares onde tem deslizamento, em margens de córregos, em margens de rios, os primeiros lugares a desmoronarem ou a serem aí alagados. E ninguém tem coragem de mexer nesse vespeiro. Imagine então brigar com os afetos de quem quiser voltar para sua cidade, que vai ser alagada sempre. Às vezes os governos têm que tomar medidas amargas e impopulares. Para isso são necessários princípios. Além da construção irregular em encostas e em margens de rios e lagos, tem algo urbano que pouca gente se preocupa: as calçadas. Não à toa, Berlim, China e Singapura estão colocando jardins de chuva em todas as calçadas, e não só nas nobres. Em São Paulo, por exemplo, a pavimentação de ruas e avenidas é de responsabilidade da prefeitura. Já cada calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel em frente. E ninguém fiscaliza. E cada um faz o que quer. É um cada um por si urbanístico. Então, jardins de chuva, áreas mais permeáveis, calçadas mais largas, e esse verde nos canteiros está sendo feito pelo mundo, aqui ainda não entrou no radar. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está tão mais acostumada com asfalto e concreto do que com calçadas, que na hora de fazer praças, largos e bulevares, nós vemos o resultado. Largo da Batata, Praça Roosevelt, Anhangabaú e até o novíssimo Boulevard do Rádio, ali na Rua Leôncio de Carvalho. A vegetação que existe está em floreiras, vasinhos. Criar terra não é a nossa praia. Será que a gente vai aprender com essa tragédia do Rio Grande do Sul? Ou vamos continuar fazendo o mesmo de sempre, esperando resultados diferentes? Aqui fica a questão. Na China, estão ouvindo o Kong Jiangyu. E no Brasil, vamos aprender a ouvir nossos paisagistas, nossos botânicos, na terra de Burle Marx? Deveríamos.